Olá, companheiros, tudo certo? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre meia-vida. Para introduzir esse assunto, eu coloquei aqui dois exemplos de reações de transmutação. Na primeira delas, eu tenho um nitrogênio sendo bombardeado por um nêutron cósmico. Dessa reação, eu irei originar o carbono 14 mais um átomo de hidrogênio. Esse carbono 14, ele é um isótopo do carbono normal. E na maioria dos casos, os isótopos são radioativos. A partir do momento que ele é formado, ele é assimilado pelas plantas pelo processo de fotossíntese, e quando a gente inspira o ar, a gente não está inspirando apenas oxigênio, a gente está inspirando também um pouco de CO2. E muitas dessas moléculas de CO2 apresentam esse carbono 14. Então, na verdade, durante toda a nossa vida, a gente apresenta uma proporção constante entre carbono 12 e carbono 14 no nosso organismo. A partir do momento que um ser vivo morre, essa proporção começa a diminuir. Por quê? Como o carbono 14 é um elemento radioativo, com o passar do tempo ele vai decaindo, se transformando novamente em nitrogênio 14 e emitindo uma partícula beta. A gente fala que esse carbono 14 apresenta um tempo de meia-vida igual a aproximadamente 5.730 anos. O que é esse tempo de meia-vida? A cada 5.730 anos, a massa desse isótopo, desse carbono 14, cai pela metade. Então, na realidade, ele é muito utilizado para datação de fósseis, porque a partir do momento que um ser vivo morre, esse carbono 14 começa a decair e a proporção entre o carbono 12 e o 14 no nosso organismo deixa de ser constante. Existe uma fórmula para se calcular a meia-vida. Essa fórmula é representada pelo seguinte: a massa final de uma amostra vai ser igual à massa inicial sobre 2 elevado a x, onde esse x é o tempo de quantas meia-vidas se passaram em um determinado tempo. Eu posso descobrir esse x fazendo a relação entre o tempo total e o tempo de uma meia-vida. Um outro exemplo prático da meia-vida, com a Copa do Mundo se aproximando, é no exame antidoping. Porque toda substância que a gente ingere, ela apresenta um tempo de meia-vida específico. Um tempo necessário para que a sua concentração no nosso organismo caia pela metade. E hoje em dia, com as novas drogas utilizadas, muitas dessas drogas apresentam um tempo de meia-vida muito reduzido, o que dificulta muito na hora do exame antidoping. Pelo seguinte, se o tempo de meia-vida dessa droga é pequeno, até no momento em que o atleta faz o exame, até que a sua amostra é coletada para análise, essa concentração é tão insignificante que não acusa nada para o analista. Na realidade, hoje em dia, a pesquisa é para se inventar novas técnicas para se identificar cada vez mais concentrações mínimas de substâncias proibidas pelo esporte. Beleza? Foi um prazer, até a próxima.